Vida sem amor é como viver em um refrigerador. Não fique nadando em amarguras e ressentimentos. Você é curado pelo amor. É o amor que cura. Quando você reage intensamente, a reação das outras pessoas será intensa. Quando você reage com bondade amorosa, isso irá acalmá-las. Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Denise Romão, eu sou instrutora de cura prânica, terapeuta prânica, e hoje a gente vai tá dando continuidade, a Kátia tá entrando aqui com a gente também, ao nosso segundo episódio dos chakras e como equilibrar os nossos chakras, contando um pouco das funções físicas e psicológicas também dos nossos chakras. Vamos lá. Boa noite para quem está chegando. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Kátia. noite, boa Deixa eu me noite. ajeitar agora, que aqui agora a gente cortou nossa tela. Peraí. Boa Ajeitar, noite. Atma ajeitar tudo. Namastê. Atma Namastê. Vamos lá. Deixa eu ajeitar minha perninha aqui. Hoje não tem melhor tema para falar do que da nossa garganta, do que a voz que a gente veio colocar no mundo. Não sei se a voz é um trombone, não sei se a voz é uma brisa suave, como a brisa que a Eu gente vi está dando você aqui. engolindo o sapo. Você me viu literalmente. Literalmente. Olha, e foi um pouco ruim, porque depois eu descobri que o meu sapo tava faltando uma perna. Que meus gatos comeram a perna do sapo. Acho que arrancaram, fui perceber só na hora que eu tava comendo. E a gente não se dá Gravando, né? conta. Isso, acho que sabe que foi uma prova para mim? Porque às vezes a gente não se dá conta naquele momento que a gente está engolindo o sapo. É. Simplesmente você começa só a reter, 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 reter. E é isso que a gente veio aqui para falar hoje, né? Que até quando a gente vai ficar retendo, né? Como melhorar isso, né, Ká? Acho que é o mais importante, né? Bem-vindo, todo mundo que está chegando aí. Puxa a cadeira, senta. O papo é gostoso, como sempre. Muita Sempre. risada, mas muita coisa séria que a gente fala aqui, apesar de não parecer que a gente dá risada, mas tem muita coisa que a gente fala que vem a calhar com as coisas que a gente passa na vida, no dia a dia, que é muito séria, né? Principalmente quando falamos desse chakra aqui, que está ligado a outros todos do nosso corpo, né? A gente vai falar de um chakra, mas a gente como o corpo humano é ligado a tantas outras coisas, né? Eu falo que a medicina faccionou a gente, mas nós A somos um energia todo. também, A né? A energia energia também, também. né? A gente é todo bipartido, né? Todo fracionado, mas junto, num só, né? Nós somos um todo, né? A gente está interligado com todas as outras partes, né? E uma coisa está ligada à outra. Nós temos outras partes que são ligadas e tem muita coisa aqui interligada a outras, que nós vamos falar disso também, né? Muito. Mas a gente precisa priorizar um, senão a gente vai, né? Não vai conseguir contar tudo. E a intenção é contar um pouquinho de cada coisa para a gente dividir aí. Sim. E essa é a nossa proposta, assim, boa noite, gente. Boa noite, Ju, de Manamastê. Boa A gente noite, pensou boa assim, no noite. começo eu tinha dividido, olha só, gente, 4 chakras por lá. Na semana passada, nós falamos, ó, quem não assistiu, gente, volta lá. E nós falamos do chakra do baço, que é o chakra do otimismo, né? Da maneira como você enxerga a vida. Então, só quero fazer uma pergunta antes da gente continuar, tá, Cá? De quem está aqui e participou com a gente, eu só quero saber se todo mundo praticou baço rosa nessa semana. Por favor, hein? Tá? Só manda um coração, dá um joinha, sim, né? Pra gente entrar com uma energia muito
inspiradora e motivadora para hoje, né? Por que a gente falou baço primeiro, né? Porque o baço motiva a gente, primeiro, motiva a gente querer melhorar e motiva a gente a enxergar que existe algo melhor por vir. Por mais que o teu momento, aí os corações chegando. Obrigada, gente. É isso aí, nós temos que praticar. E muitas pessoas compartilharam, viu, Cá, de experiências durante a semana aplicando só a técnica que a gente falou da consciência. Ninguém aqui ensinou a limpar chakra, não é o objetivo dessas lives, né? O objetivo é a gente ter Para consciência ensinar. desses locais, né? É. Saber, botar consciência e falar para que eles servem e por que eu preciso cuidar deles, né? Então a gente começou pelo baço por isso, para a gente começar mais motivado. E esse chakra, olha, gente, eu fui estudar bastante essa semana que passou e praticar muitas coisas na minha vida também. E quanto mais eu lia li outras vertentes também, não só a cura prânica, eu percebia que convergia para muitas coisas em comum, né? E eu falei, gente, que interessante. Esse é um dos chakras mais importantes que a gente tem para trabalhar, né? Porque esse chakra, ele traz para nós o nosso propósito, ao que você veio fazer aqui no planeta. Então, assim, será que a gente veio nesse planeta? Acho que é a primeira pergunta aqui da nossa live. A gente quer que vocês interajam, tá, gente? Manda comentários, Pergunta, pergunta, perguntas. pergunta. Então, assim, o chakra da garganta, ele fala muito isso. O que você veio fazer? E eu passei uma horinha agora no aniversário de uma amiga muito querida, que é uma vizinha onde eu moro, do meu condomínio, né? E ela leu uma oração que falava sobre isso, né? Ao que a gente veio fazer, o que nós viemos fazer nesse planeta. Você sabe o que você veio fazer? Então, A se você tem nossa voz, dúvida, né, Dê? Qual é a você, nossa voz aqui no mundo? o que você, o que você veio para falar, o que você veio para mudar, a quem você veio tocar, ao que você precisa fazer, está aqui. É a maneira como você se manifesta. E a pergunta é, e eu fiz essa pergunta para mim essa semana. Eu realmente estou fazendo aquilo que eu quero fazer, que eu idealizo e quero realizar? Puxa, sabe quando você olha para a sua vida, Kátia, e fala assim: nossa, eu estou muito feliz com o trabalho que eu estou fazendo? Aí que eu comecei a fazer vários vídeos falando sobre a garganta, né? Então eu percebi assim, por mais que a gente estude, que nem, nossa, eu tenho uma gama aqui de material para estudar aqui da cura prânica falando desse chakra, fui buscar coisas por mais que a gente aprenda, leia, que isso é garganta, é conhecimento, a gente tem que botar em prática. Não é suficiente, né? Todo material que você tem, às vezes, não é suficiente, porque você nunca vai estudar tudo que precisa. Parece que todo o conhecimento que tem no mundo não é suficiente, né? Você E não sabe o que eu sente, às escutei uma vezes, vez? Eu escutei uma vez uma professora lá dizendo assim, né? Que entra tanta coisa pela nossa garganta, então, para a gente começar a falar da nossa garganta, a gente vai falar um pouco do emocional, né, do psicológico, e a gente também vai falar de coisa física, né, cara? Então, assim, tudo que você lê, até um simples post que você viu no Instagram agora, e você leu um material aí, pegou um livro na cabeceira, foi no outro lugar, qualquer coisa que você aprende, entra por aqui. E às vezes entra tanta coisa, e às vezes são é, coisas que não te acrescentam. Vocês concordam que hoje em dia a tecnologia está muito aberta, né? E a gente consegue ter informação para qualquer e coisa? quanta sujeira entra também, E aí, né? isso que é um pouco perigoso. Conhecimento é bom? Claro que é bom, é super É, importante. Mas a gente mas, tem que ser seletivo também, né? mas quanta coisa tem vindo, quanto fake news, quanta coisa que não é verdadeira, e a gente ainda como medir, vamos dizer assim, como avaliar Perfeito. o que é certo A e o que é gente errado. aprendeu isso. A gente aprendeu isso, mas quantas pessoas não têm esse mecanismo ainda e que recebe a informação e acredita no que vem? Você abre hoje o computador, abre a TV e mesmo uma notícia que está passando na TV, você não tem certeza se ela é verdadeira ou falsa. Eu cheguei a abrir a televisão num canal e no outro, a mesma notícia noticiada por um canal e por outro, independente de qual era, não vou citar um e outro, mas era, uma, era a mesma notícia, eram notícias diferentes de uma mesma
de uma mesma citação, mas totalmente distorcida. Qual era a Olha, verdade? cuidado. Qual era a verdade? Eu fiquei em dúvida. Então, Uhum. nós estamos com esse problema agora, essa geração, essa situação que nós estamos vivendo. Então, olha a minha TV como que ela tá, ó. O que que a gente precisa entender o que vai aqui, ó, na alma, o que vai no coração. Nosso chakra da garganta, olha, ele tem 16 pétalas, né? Ele é Um bonito violeta, um assim, né? azul. É, ele é assim, 16 pétalas, ele tem as cores azul, verde e violeta, né? E recebe muita coisa, muita informação. Agora cabe a nós acreditar nelas ou não, e E deixar eu acho que entrar as notícias ou não. e até assim, quando a gente quando a gente deixa entrar coisa demais, acaba desequilibrando a nossa garganta também. Porque você perde um pouco da seleção. Vamos explicar por que que a gente falou de seleção também, né? Nosso chakra da garganta, para vocês entenderem, é como se a gente tivesse um pêndulo do equilíbrio lá. Sabe, imagina agora uma gangorra de criança. Quem já brincou numa gangorra, né? Ela faz Uhum. isso, não é? Se um outro é mais pesado ou tá zoando com você do outro lado, né? Ela faz você voar para cima. Então, o ideal quando a gente brincava numa gangorra, bom, eu brinco até hoje, né? Quando pode, num parquinho que eu adoro. Eu Então, gosto de ficar lá em isso cima. eu gosto de fazer o outro ficar lá em cima, na verdade, né? Fazer o outro pular, para ser bem sincera, né? Então, a nossa vida é assim. Então, assim, se vem as coisas distorcidas e a gente se deixa entrar nesse maremoto da confusão, é assim que vai ficar a nossa garganta. E se na nossa garganta está localizado, lembra que eu coloquei lá no vídeo dessa semana? Na nossa garganta é o centro do nosso dom, do nosso talento, do que a gente veio trazer para o mundo, da nossa profissão, do que a gente ama fazer. Então, a gente precisa ter certos cuidados. Isso que a Kátia falou é uma maneira de limpar, né? Porque É, assim, se a gente parar para pensar numa coisa, gente, isso é fato. Se a gente pudesse medir, e na verdade a gente pode medir, curador prânico mede, tá? Então fica o convite para quem não é curador prânico, dá para medir. Aí, não é verdade, Jamile, Júnior, coloca para mim aí se dá para medir. Se você medir o que você tem de conhecimento na garganta, e se você medir o que você precisa, você vai ficar assustado. Você é, realmente vai ficar assustado e você vai falar assim: puxa vida, eu tenho que usar melhor é. essa garganta, né? Então, assim, pêndulo do equilíbrio. Hoje, essa semana eu falei, falar demais, falar de menos. E assim, vamos falando aqui as coisas, né, cara? Infelizmente dá, boa. Foi uma boa colocação essa, hein? Mas dá, dá. Agora a gente tem que também tirar a nossa vontade nessa medição. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem essa ferramenta, mas a gente também não pode colocar a nossa vontade. Também Sim. tem isso. Vontade, a gente vai falar de um outro chakra lá pra frente, hein? Tem bastante coisa É, pra gente falar depois do Ágina, que é o é, centro da vontade. é, Lá um pouquinho mais pra frente, vamos ver se ele vai ser o próximo ali, mas vai ser uma é, boa coisa aí, bem é, lembrado, tá, cara? Para a é. gente falar. E se você quer saber mais, tem que fazer um curso de cura prânica, tá? Então, assim, aqui a gente não tá, lembra, a Vocês gente não tá ensinando. vocês percebem que o curso de cura prânica ele é bem interessante, porque aborda um monte de tema que é super atual, Super, né? É super. super atual. A gente fala realmente de chakras. Quando a pessoa fala, vamos falar de chakras, mas coisa chata, chakras, o que é isso, né? O que é isso? Tem muita coisa a ver com a gente, porque fala justamente de nós, né? O que é a garganta? Pega um político, pega uma pessoa que é super criativa, que subiu na vida, que tem tudo. O que ela faz, Dê? Aham. Ela E, ela atinge o patamar da criatividade, mas onde ela se perde? O que ativa junto com ela? isso vai ser o próximo chakra. O chakra
Ó, já que a Kátia, olha, gente, a Kátia é muito Ó, boazinha, ela deu um ah, spoiler para eu vocês dei um muito bom. spoiler. Ela É. adiantou o negócio, porque assim, Não, na nossa garganta, se é o equilíbrio disso tudo que a gente está falando, a gente vai falar de mais coisas desse equilíbrio aí. Ela está interligada direto com o chakra ó, sexual, na região reprodutora das mulheres, na região da próstata dos homens, né? Então, assim, os músicos, os artistas, as pessoas muito criativas geralmente têm esse chakra muito ativado e, consequentemente, o outro chakra de baixo, inferior, explode, super explode. alegrinho, né? Por que será que políticos, artistas e pessoas têm isso super ativado, a criatividade super ativada Uhum. e o chakra sexual também é super ativado, né? E se É, perde que nem um banana na vida sexual também. a gente E vai aí sai falar sobre fazendo isso também. bobagem. É super importante. Então, já fica a dica aí para vocês pensarem. A sua energia, nós vamos falar da parte física de tudo, de todos os chakras. Uhum, A sua energia desse chakra sexual é muito importante para o físico, porque físico ele é procriação, né? uhum. Mas energético, psicológico da coisa é outra coisa. Então, como a gente já falou na live de relacionamentos, lembra? Do processo seletivo daquela pessoa com quem você dorme. Isso é muito importante da gente falar. Mas a gente vai abordar mais essa parte do sexual aí na semana que vem. Mas já pensa, aonde eu estou empregando essa minha energia, tá? Verdade. Isso é importante da gente fazer uma reflexão. Ó, outra coisa do equilíbrio que é muito legal a gente falar, cara. Então, assim, já que é o pêndulo do equilíbrio na garganta, né? Até pela a foto das nossas glândulas, se você olhar, dar um Google ali e olhar a anatomia da glândula tireoide e paratireoide, ela é equilibrada, ela é assim, parece um morceguinho, assim, né? Então, assim, é pra gente lembrar que na garganta, olha o poder, fala de mais, fala de menos. E nesse momento, quem está na live aqui agora tem que estar escutando a gente. Não pensa no marido, na esposa, no vizinho, nem na tia, nem no filho. Pense em você, né? Os momentos que você falou demais, os momentos que você falou de menos e os momentos que você se equilibrou. Não é que a cura prânica vai falar assim, ai, Deca, se eu limpar meu chakra da garganta, eu sempre vou falar a coisa certa para a pessoa certa, no momento certo, que eu coloquei também. Nem, não sei se isso vai acontecer com você. Vai depender de você. Lembra, a cura prânica é uma mudança de estilo de vida. É uma mudança de atitude, né? Não é só limpar chakra. É por isso que a gente está fazendo essas lives. E a limpeza do chakra é uma consequência, né? É É lógico, vai ficar estudo, mais né? Muito fácil. estudo também. É muito estudo e mudança de atitudes também, Mudança de né? atitude, de consciência. Você vê, ninguém a semana passada que me mandou mensagem, alguns estão aqui na live com a gente, ninguém limpou o baço, energeticamente falando, com a cura prânica. E eu tive vários depoimentos de pessoas falando que a semana foi muito diferente, sem limpar o chakra ainda. Imagina quando limpar. Imagina É, quando limpar depois o quanto vai melhorar. Então, gente, o que importa mais é a consciência. Pêndulo da garganta, lembra da gangorra da garganta? Não é só falar de mais, falar de menos. Comer demais, comer de menos. Trabalhar demais, eu amo trabalhar. Eu trabalho 18 horas por dia, sou muito bom no que eu faço. Sou CEO, sou fulano, blá, blá. Ai, que lindo, né? E depois negligencia a família, depois tem a parte pessoal, né? Tem o descanso, tem perde a tudo. parte boa, né? Perde a parte boa da vida. Tem que ter o Então, equilíbrio. tudo equilíbrio. Comer demais, lazer demais. Eu amo férias. Se você é milionário e pode viajar 11 meses por ano, melhor para você. Mas, assim, você tem férias e você trabalha, né? Vida sexual é a mesma coisa. Nós vamos falar mais na semana que vem. Sexo demais, sexo de menos. É o equilíbrio. O mestre fala: sexo é bom, é saudável, é natural, mas ele deve ser regulado, né? Então, na garganta, tem o equilíbrio de tudo isso. Pensa agora na sua vida. Tem algum lado desses que a gente falou que está pendendo mais para um lado, está pendendo mais para um outro? Como a Kátia falou lá no começo, o legal da cura prânica é que nem na medicina, né? Que dividir os órgãos e os sistemas. O mestre dividiu os chakras também.
Então, o que a Ká falou, tem que limpar tudo? Tem, porque nós somos um todo. Mas muitas vezes, a gente falou isso até no último curso de cura prânica, né? Muitas vezes você vai específico na área, no local que você está precisando. Vamos dar um exemplo da garganta para ir para a parte física, Ká. Geralmente eles dizem, alguém tem problema de asma aqui, conhece alguém que tem, né? O que acontece com a asma? A asma, a traqueia, ela começa a contrair. E aí a pessoa tem o quê? Começa a fechar, ela tem dificuldade de respirar e às vezes até de falar. Então, dizem, né, fofocas A energéticas, né, voz. que a asma emocional, às vezes, por exemplo, pessoas estão passando um problema de relacionamento, tanto mulher quanto homem, e elas não conseguem expressar o que elas querem falar para o outro. Daí vem o problema físico. Então, assim, a maioria dos problemas físicos, por isso que eu falei que a gente ia falar um pouquinho do problema físico, né, Carl? É em decorrência, né, do problema já existente emocional. Então, por que que essa pessoa desenvolveu uma asma? Primeiro atingiu aqui, depois ele chega aqui. A gente sabe disso, né, Dê? Perfeito. Rouco, quem aqui já ficou rouco, afônico? Quem que já perdeu a voz? Coloca aí pra gente. Se em algum momento é ruim, não é ruim perder a voz? Aquela dificuldade para falar? O que é, será, Começa a gente? pigarrear. É. O que Começa será a que é pigarrear. pigarrear? O que é, cá, você perder a voz? De repente você está fazendo algo na tua vida e de repente do nada você perde a voz. Não consegue falar. Por que será que acontece isso na nossa vida, gente? Pensa, né? Por que acontece essa dificuldade de se Comunicar. expressar, comunicar, né? Então, por isso, o que que a gente veio fazer nesse mundo? Qual que é seu Avaliar, propósito? avaliar o que está acontecendo sempre é positivo, né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta para entender os motivos do que está chegando no físico para avaliar e entender, né? O que está acontecendo aqui, né? Por que que atingiu o físico? Por que que a minha garganta está pegando, né? Por que que às vezes um vírus, uma coisa atinge o meu vizinho e não me atinge? Por que que atinge a mim e não atinge o outro? Por que que seleciona algumas pessoas e não outras? Porque existe Uhum. uma pessoa que está mais frágil naquele ponto do que outras. Alguma coisa ali está acontecendo e tem uma explicação para isso, né? Alguma coisa ali está defasado, alguma coisa ali está mais frágil do que nos outros. Então é isso que a gente gosta de estudar, porque tem uma fragilidade, tem uma deficiência ali. E é isso que a gente consegue entender com a cura prânica. Por quê? Houve uma deficiência na parte energética, houve uma abertura para aquilo entrar e chegar no chakra determinado. Chegou ali, atingiu o físico e ali se instalou a doença. E se No já chegou caso, o no vírus, físico, enfim, é chegou porque no. já estava bastante tempo aqui no energético, Exato, sem cuidar, vamos dizer assim, né? exato. Então, se a gente sabe que a gente tem uma facilidade, e eu falo que algumas pessoas têm os nós górdios, né? Eu chamo de nós górdios porque é mais fácil de falar. Algumas pessoas têm a fraqueza maior nessa região da cabeça, outros têm a região mais no estômago, porque são pontos que são mais estratégicos. A fragilidade de alguns é aqui, outros é aqui. Na Então, cabeça. são pessoas que têm aquela parte que precisa ser mais tratada. Então, a gente, na energia, consegue medir isso, né, Dê? Na energia, você consegue chegar ali e falar, é ali que está o nó górdio dessa pessoa, porque é ali que Aquela está. expressão, né? E essa expressão é o que a gente usa, aquele nó na garganta, nó no estômago. É uma expressão usual, né? Porque assim, tem pessoas que têm um desconforto que às vezes não é nem dor física, mas é um desconforto, É a né? fragilidade, na verdade, é a fragilidade daquela pessoa. Sempre que vai pegar alguma coisa, é ali, é naquele problema que vai surgir.
Então, ou A é para Denise é energia um não ponto, mente. para Kátia para É isso Denise aí. é um ponto, para Kátia é outro, para o Ricardo é outro. Ela não mente, ela vai atingir onde a gente tem a fragilidade, onde a gente tem aquele ponto aberto, aquela fraqueza. É ali que vai E tem pegar. uma Então a uma gente parte tem que eu, pelo menos, eu acho interessante assim. A gente não quer que isso se manifeste no físico, mas vamos supor, eu aprendi com o mestre Showa Suíço. Tudo que vem para fora é para nos dar uma chance para limpar também. Porque às vezes aquilo fica minando na sua energia há muito tempo, né? E quando vai ver, já é uma coisa grave. Então, às vezes, vem como uma amidalite de repetição, que aqui já teve dor de garganta. Tem pessoas que têm amidalite com frequência, tem pessoas que têm disfonia, ficam roucos com frequência. Tem aqueles, como é que chama na corda vocal, às vezes, calos, né, na corda vocal. Então, assim, são coisas que na energética, na parte energética você pode curar. Então, assim, se você começa a curar desde cedo, vamos dizer assim, de uma forma preventiva, e se começou a se instalar o negócio ali, você pode. Olha que interessante, gente. Poder prevenir uma coisa mais grave que poderia ter acontecido na sua energia. Eu concordo com o que o Ricardo falou, né? Tudo tem um propósito na nossa vida, assim. E às vezes você vai ter que passar por uma doença, vai ter que passar por um desafio grande, né? Mas se vocês têm uma chance de evitar passar, o que vocês acham? É interessante cuidar preventivamente? exato. Fica, fica essa nossa pergunta. Outro dia assisti um filme, ele é antigo, não sei se você já assistiu, chama Toque, Toque, Toque. Você já viu? Não, não, É uma ainda sala de espera não. de um médico onde todas as pessoas têm toque de Deus, limpeza, de repetir números, sabe? Assim, cada um onde fala palavrão. Foi recomendado por um aluno, né? Aí eu falei, gente, que interessante. Vocês sabem qual chakra da garganta se deve tratar de uma pessoa que tem toque? O que vocês acham? Coloca aí para mim nos comentários. Qual chakra vocês acham que a gente precisa tratar na cura prânica? Hum? Chakra da garganta. Então, assim, se você tem toque de limpeza, olha lá, assistiu Ju, o filme? Se você, quem que não tem às vezes, por exemplo, se eu olhar o quadro do médico que tá ali e eu ver que ele tá torto, eu não vou levantar no meio da live e vou arrumar, mas quando acabar a live, eu vou endireitar. Cada um, você você tem não todos os tem. toques, Ju? Ó. Vamos limpar a garganta dele ao vivo, tá? Eu acho que é interessante a gente mudar um pouco agora, é a hora da cura. Então, eu olhei esse filme, eu falei, gente, que vontade de limpar a garganta de todos eles. Assiste, gente, vale super a pena para a gente entender que, assim, é lógico que tem vários outros chakras que a gente trata no toque, né? Mas principalmente a garganta. Ó, virginiano já nasce com toque. Não é só virginiano, tá? Todos os Coitada. signos vão ter Seu um tipo de sofredor. toque. É? Nasceu, nasceu Mas sofredor já, seu... virginiano. Então, a gente tem algumas manias, a gente chama de mania, né? Tem toques faciais, assim, me divirto. Conheço alguma pessoa que está sempre olhando assim. Então, e dá para melhorar. Gente, pessoa que rói unha, pessoa que tem algum vício assim. Então, assim, eu já fiz vários tratamentos, atendimentos de toque e funcionam. Manda sua lista lá, Júnior, depois para poder fazer para você. E realmente funciona. Eu achei muito interessante isso do toque, quando eu fui buscar algumas anotações aí de clientes antigos, né, de tratamento. E uma vez uma pessoa me procurou, porque ela falou assim: Dê, meu casamento vai acabar de tanto que eu tenho mania de limpeza. Então, um incômodo para essa pessoa era a limpeza. Um incômodo para o outro é a desorganização. Então, assim, vale a pena a gente tratar, gente. Vale a pena a gente tratar. E o que nós estamos falando aqui é autocura. Ninguém está mandando você olhar a garganta do vizinho, né, Cam? A gente está Não. falando, vamos olhar a nossa garganta, tá? Ah, uma outra coisa legal que eu vou te falar agora, eu vou te perguntar agora, que eu achei muito interessante, que eu peguei, busquei nas minhas anotações essa semana, né? Uma vez eu assisti um vídeo do Mestre Shoa, né? E ele falava assim, né? Vamos falar da palavra que nós estamos falando da garganta, né?
Ele falava, no passado, as pessoas usavam um termo, né? Elas falavam, vou amaldiçoar a outra pessoa. Então, não era comum no passado, se você for ler livros antigos, você vai ver essa, até nas séries da Netflix ou em outros canais aí, amaldiçoou fulano, fez aquela magia, amaldiçoou, né? Então, amaldiçoar usava no passado, lá atrás. Aí Hum. foi mudando para rogar praga, né? Quem que já rogou praga? Nossa Senhora. Rogar praga e hoje falar mal. Aí o mestre falou, gente, é tudo igual. Só a A gente mesma só coisa. mudou o nome. A Então a mesma gente só coisa. mudou a nomenclatura da coisa. Mas é igual, a gente fala, eu vou te amaldiçoar. Mas falar mal já é uma forma de amaldiçoar. Então eu falei uma coisa para o pessoal, cara, que o mestre falava. Ele falava assim, a gente é ser humano. A gente vai falar mal de alguém. É, Às tem vezes a que gente vai falar tomar mal de alguém. cuidado. Quem que Evitar. aqui, ó, levanta a mão para mim, não vai dar para vocês, mas levanta a mão, manda uma mãozinha. Quem aqui não fala mal de ninguém? Vai, coloca aqui para mim. As palavras têm poder. Então, assim, quem aqui nunca falou? Gente, aqui ninguém está fazendo prova para santo, né, cara? Que a gente não é candidatos Eu a não sou santos. santa. Eu não Então a sou gente santa fala, então o também. mestre falava assim, faz esse teste. E eu pedi para as pessoas que estavam na meditação, eu falei no finalzinho da meditação, tá? Eu falei, gente, faz esse teste essa semana. Tem uma pessoa na sua vida e você não tem como evitar. Você começa a falar e despejar e ir para o outro, né? Às vezes você fala para o outro, não é nem para a pessoa. Pega o relógio, tô com o relógio aqui e marca. Eu vou falar mal dessa pessoa por 5 minutos. E cronometra mesmo. Dá 5 minutos, para. Aí o mestre falava, agora cuida da tua vida, vida que segue, beleza, e para de falar. Gente, funciona, ajuda muito. Então, vocês que estão aqui agora, vocês que vão assistir depois, faz esse experimento para ver se funciona. A gente vai começar a falar menos mal da vida dos outros, 5 minutos por dia. Todo dia. Eu prefiro pegar a pessoa e tentar procurar as coisas positivas dela, porque Uhum. todo mundo tem coisas positivas. Por mais que a gente não queira, né, ou ache que a pessoa tem coisa só negativa, não, a gente acha sempre uma coisa positiva. Mas na hora da E raiva, você exaltar. consegue de imediato, às vezes, Eu já pensar. exercitei isso, eu já exercitei muito isso. Eu acho que eu não sinto tanta raiva de. Eu acho que eu consigo Sim, exercitar isso em mim. E trago o positivo da pessoa. Trazendo o quê? Ela está fazendo isso porque ela tem algum problema, ela tem, sabe? é aquilo que Eu essa evito pessoa jogar pode raiva, entregar. porque eu sei o que dispara em mim de sentimento negativo para o outro. E eu sei o que vai reverberar em mim o meu sentimento de raiva. Tem pessoa que eu não encontro nada positivo. Então, mas o que vai Tem que ter acontecer uma, comigo, pelo não, mas menos. o que vai acontecer comigo se eu despejar a minha raiva no outro, vai dobrar em mim. Então eu Não vale não a pena, jogo. né? Não vale a Não pena. vale a Não vale a pena, pena. porque o que vai reverberar em mim é muito grande. Sabe o que Então eu eu acho? evito. Eu não sei se Eu você evito. ouviu a live da semana retrasada que eu fiz com a doutora Vanessa, do Não vi, Perdão. não vi. A gente falou de injustiças, uma pessoa que nos fere e pra gente foi uma forma de injustiça, Tá. vamos dizer assim, né? E ela falou assim na live, a doutora Vanessa, falou assim, é legal, a gente perdoa, tenta ver coisas boas na pessoa, que nem você falou, tenta ver o lado positivo, né? Mas de cara, vamos abençoar. E aí todo mundo que estava fazendo, né, o exercício, você pensa na pessoa e abençoa. Então, é por isso que na meditação mexe muita coisa dentro da gente. Essa meditação Sim, do mestre da paz planetária é impossível, gente, de verdade, né? A gente medita fica há quantos bem. anos? Lembra aquele negócio? Fica bem e bem longe de mim. Eu vou me afastar da Mas eu vou pessoa. Eu abençoar ela à eu distância. vou abençoar e eu não quero mais a presença dela perto de Não mim, porque eu sei que ela é do precisa. mal.
Não Eu sei que ela precisa ter. eu sei que ela é do mal, eu sei que a presença dela vai me fazer mal. Então, eu não preciso mais estar presente para ela. Eu sei que ela vai me provocar alguma coisa negativa. Então, isso eu não vou querer. Mas ficar perto e desejando Não mal, isso eu não precisa. vou fazer, não preciso. Então, acho Então, fica que bem longe de mim. pode fingir que essa pessoa não existe. E tá tudo bem, só que assim, mandar coisas negativas não vale a pena. Então, a nossa garganta fala muito disso. Qual a qualidade das suas palavras? Olha só, gente, tem uma frase do mestre que é assim: tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, se reflete nas nossas palavras e nas nossas ações. Então, se já chegou no nível da palavra, É, imagina o tanto que a gente macumunou aqui dentro da nossa cabeça. é, Como ajudar a não macumunar coisas é. ruins, que nem alguém falou aqui. No momento da raiva só vem coisa negativa. Então, assim, eu vou falar por experiência, como a Kátia falou, daí eu fico pensando positivo de uma pessoa. Eu vou fazer a meditação. Eu, por exemplo, preciso fazer a meditação para me acalmar, entrar no clima Porque e senão abençoar enraiza, né? Senão isso. enraiza em você a raiva, você vai dando. A mente começa a entrar em looping. E você começa a pensar naquilo e reviver o problema. E isso vai aumentando a sua raiva, vai aumentando o seu destempero, aquilo vai entrando dentro de você e fazendo mal só. Então não dá. Por isso que eu não guardo muitas coisas. Eu procuro verbalizar aquilo que precisa ser verbalizado. Sim. A minha fala, ela precisa acontecer. Então, quando a coisa não é boa, eu preciso falar. Eu não guardo muito E o quando é boa sentimento. também, né? Quando é boa, sim, também precisa ser falada. A boca Por isso que fala muita do que o gente coração tá guarda. cheio. O que precisa acontecer? Às vezes as pessoas guardam os sentimentos e aquilo fica enraizado dentro de nós. Isso faz mal, isso adoece, isso vira doença, isso vai entorpecendo a gente, vai adoecendo. Você guardar o sentimento é o que faz a doença acontecer com o tempo. Se a gente coloca para fora, olha, Denise, eu não gostei disso, não foi legal. A sua atitude não foi legal, eu não gostei. Eu estou Você não guarda para verbalizando dentro, aquilo. né? Eu não gostei e eu vou falar. O que não deve ser guardado é o que faz mal. Se a gente guardar, aquilo vai ficar eternamente com a gente vai adoecer com aquilo e vai lá atrás vai virar uma bola de neve que vai na primeira possibilidade aquilo vai virar uma coisa maior, Daí você entendeu? vai vomitar as palavras, né? Vai Que eu falo. vomitar. Isso quando ela não vier cheio de mágoa, cheio de coisas que não vão ser boas, não vão ser positivas. Então, quando a gente guarda o sentimento, guarda a dor, guarda, ela vira um monte de baú, né? De caixinhas, de coisas que a gente vai guardando, de figurinhas carimbadas que a gente vai guardando. E quando for a hora certa, a gente pega todas essas cartas e joga na Aí mesa. joga com tudo. Só que já está tudo aqui, ó. Já está tudo enraizado aqui. Isso não pode acontecer porque é o que vai nos adoecer, né? Posso Isso contar vai uma fazer mal. coisa? Eu tenho uma moça onde eu moro, né? Que tem um comércio. Não vou falar assim um comércio específico, né? Para não dar nomes, né? Mas sempre quando eu tinha cursos presenciais, eu ia buscar um utensílio que eu usava nos cursos nesse lugar, né? E cada vez que eu ia dar curso, na sexta-feira, assim, à tarde, que eu buscava para o curso, né? Ela falava assim para mim, a dona do estabelecimento: qual que é a boa para esse curso, hein? Conta para mim, né? Então eu sempre falava alguma coisa de um chakra, enfim, de algo relacionado à energia, né? E nesse dia específico, né? Eu falei perdão para ela. Eu falei a necessidade que muitas vezes a gente tinha que verbalizar para uma pessoa falar, né, lá, garganta, expressar o que a gente está sentindo e que está engasgado aqui.
Eu acho que eu devo ter visto, assim, energeticamente, ela é um pouco engasgada, né? Nó na garganta, né? E eu falei que muitas vezes o perdão, a maioria das vezes o perdão é interno, só que muitas vezes você tem que externalizar isso que você falou. Passou um tempo, passou um mês, eu fui buscar para o próximo curso, né? E ela virou para mim e falou assim, ela falou, vou te contar uma coisa muito incrível, né? Quando você saiu daqui, eu fui para a casa do meu ex-marido, bati lá. Eu falei, há quanto Cara, tempo vocês estão separados? Ela falou, 15 anos. Bati lá, falei para ele tudo que eu queria. Eu falei, meu Deus, eu falei, há 15 anos sem falar com ele. Ela falou, praticamente, a gente só brigava. A gente tem um filho e tal. E eu verbalizei, ela fez assim. No final, a gente se abraçou, entrou o perdão, entrou tudo, enfim. Logo depois disso, ela foi fazer um exame de tireoide. Ela tinha problema de então, é hipotireoidismo. isso. Então, é O que isso. Aí aconteceu é que tá. depois do exame? O que você acha que aconteceu? Ela zerou a parte hormonal. Ela É. parou Por de quê? tomar remédio. Porque a gente precisa entender que as coisas que a gente tem, na verdade, são coisas que a gente guarda dentro de nós. Elas precisam ser colocadas, elas precisam ser verbalizadas, elas precisam ser faladas. O que, que é um sentimento guardado? Raiva, ódio, mágoa. Às vezes, 15 anos guardando sentimentos de uma coisa que, poxa, vai levar, às vezes passa na justiça, brigando, brigando, brigando. E o que, que é uma vida? Uma existência E inteira. às vezes passa vidas depois, né? Ainda carrega É, para a próxima. é. Puta, mas você vai falar, puta, mas como que eu vou criar meu filho sozinho? Não sei o que, tudo bem, mas, meu Deus, a vida tá aí. Você vai ganhar, às vezes você larga um processo e você vai ganhar muito mais. Você deixa de ganhar esse dinheiro aqui, mas a vida vai te dar outro dinheiro ali, que é o mesmo valor, às vezes, mesmo valor financeiro que você deixou de ganhar ali, mas você vai ganhar por uma outra Claro. forma, por uma outra via, que, putz, vai valer a pena. E aí você fala assim, putz, eu deixei de brigar. E aí você Isso é bom. liberou aquilo tudo. Você liberou e você vai ganhar o mesmo valor, mas para a sua vida, para a sua doença, você não tem mais a doença, você tem a liberdade de ganhar por uma outra via. Não Às vezes o tem mesmo preço. valor você não ganha dali, daquela discórdia, daquela briga, porque aquele dinheiro, se viesse de uma disputa judicial, Não ia te ele fazer vai te bem. fazer mal. Ele vai te fazer mal. Falou tudo. Você vai ganhar o dinheiro, mas ele vai vir para pagar remédio. Às vezes eu dava palestra, Paga dívida. eu trabalhava com Bolsa Família, eu dava palestra para os pais e falava, gente, se vocês pegam esse dinheiro do Bolsa Família para ganhar o dinheiro que vocês vão pagar para o filho, vocês não precisam desse dinheiro. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vai sair pela outra porta, sabe como? Por remédio, por bebida do marido. Se vocês não precisam, deixem para quem precisa. Às vezes a família vinha para Consciência também, me né? devolver, falar assim: eu não preciso do dinheiro, porque Uau. entendia o recado, entendia que não precisava daquele dinheiro, porque o dinheiro sai por outra via. Se você não precisa daquilo, entrega, porque o universo ele te cobra de outro jeito. E a conta vem, né? A conta vem por outro caminho, mas ela vem, ela chega até você. Então, isso aqui é a nossa comunicação com o universo. Se a gente fala uma coisa e faz outra, o universo cobra, a conta chega. E, e cobra direto com a gente. A cobrança sempre é direto. Não tem como. Cobra, Não, cobra. não Ela tem chega. como A negociar. conta chega para todos nós. Por uma via ou por outra, ela chega. E esse aqui é o chakra da comunicação, como você falou no início. Ela chega. É por onde a gente vai contar as nossas histórias. É a nossa voz no mundo. É como a gente se E comunica. o Não que tem você outra acha, por forma. exemplo, quando a gente faz alguma coisa que a gente não ama fazer? Porque às vezes você está num momento da tua vida, você
De repente você perdeu um emprego, daí você teve que ir para outro emprego, porque você tem que sustentar uma casa, se sustentar, né? Então, o que que acontece quando a gente faz uma coisa que a gente não ama fazer? Porque às vezes a gente faz por necessidade, né? Ou às De, vezes a gente simplesmente deixa, né, de eu, buscar. sabe o que eu falo? Eu falo assim sempre, olha, quando a gente amaldiçoa o trabalho que a gente tem, uma hora a carta de demissão vai chegar porque a gente está falando, eu detesto o que eu faço, Todo eu dia, né, detesto o que eu quando eu faço, eu detesto. acordo. Todo dia. Quando a carta de demissão chega, fala, mas você está falando para o universo que você detesta o que você Você faz. já tá A carta de falando. demissão chegou porque você pediu por ela. Falou tudo. Então você está verbalizando isso. Então, quando você não gosta do que você faz, você precisa começar a ter uma segunda estratégia para começar a traçar o seu destino para outro lugar, Fazer para planos, né? outro, Vou fazer fazer planos e planos, mudar, criar talvez. estratégia, criar estratégias do que você ama fazer. Qual é o seu talento? Coloca o seu talento em prática e começa a traçar. Puxa, o que eu sei fazer? Qual é o meu talento? Coloca só, mas eu não sei, mas começa a procurar. O que você gosta de fazer? Porque a gente tem talentos de. A gente, Muitos. E a você gente pode não não tem noção. saber, a gente pode não saber no momento, mas alguma coisa, você escreve muito bem, você fala muito bem, você conta histórias, você ensina. O que que é que você sabe fazer muito bem? Alguma coisa você tem que você faz com maestria. Então, é isso que a gente precisa descobrir. E E tá aqui. procurar esse talento, e procurar esse talento. Primeiro é descobrir, não é pelo outro, porque às vezes o outro está do nosso lado achatando quem a gente é. Começa por Uhum. aí. O E outro você vai tá lá, se o outro, acomodando, né? o outro tá falando pra gente que a gente não é nada, que a gente não vale nada. O outro tá ali falando que a gente só serve para ser dono de casa, ou a gente tem que Ou é costurar, ou a tarde gente para tem. esse Gente, sonho. Ah, é muito tarde para não, esse sonho, vai mudar nunca é agora. tarde. Tem mulheres, tem homens, tem gente que está nascendo com 60 anos. Eu comecei a aprender quem eu era com 49 anos. Eu comecei a formar um blog, formar um site, a ser terapeuta com 49 anos. Olha E tô só. Olha só se aqui, você eu não tivesse tido comecei, essa coragem é, de seguir, de eu estar aqui. comecei, eu comecei a trabalhar em casa com 49 anos. Gente, e a falar em público, eu tinha maior vergonha. Ah, Vocês isso falarem é o de maior javaré, medo, né? A gente sabe que é o maior medo de é todo mundo top um é falar em falar público. em público. Então, tá aí, eu tô aqui enfrentando. A gente tem medo? Tem. Eu não sabia. Ontem eu estava pensando assim, puxa vida, eu tinha tanto medo de fazer tudo isso e quantos medos eu tive que enfrentar para estar aqui frente às câmeras, estar aqui diante de tudo, diante de tudo que eu estou enfrentando. Quantas coisas eu precisei aprender, mas eu precisei vencer todos os medos, eu precisei fazer cursos, eu precisei viajar, eu precisei aprender a me comunicar, eu precisei aprender a mexer com internet, eu precisei Foi mexer com estudar, né? luzes, Foi com câmera, conhecer, foi precisei aperfeiçoar, foi estudar, estudar. eu precisei sair do marasmo que eu vivia, da mesmice e enfrentar todas as coisas diferentes É isso que aí. me causavam. A gente precisa aprender, a gente precisa sair. E eu tinha 49 anos. Agora eu tô com 80. Agora eu tive bastante tempo para poder. Nunca é tarde para acreditar em você, cara. Nunca é tarde. Boa noite, boa noite. Boa Adoro. noite. Então, a gente aprende. Agora, a gente precisa encarar os nossos medos e descobrir quais são os nossos E não talentos. ficar aquilo, Descobrir. ó vida, e ficar reclamando, Não, reclamando, aquele não. murmúrio diário, sair da Às cama, gente. vezes, Fazer o que gente, você não ama, e ainda às vezes, reclamar. quem está do nosso
lado, os nossos familiares, os nossos amigos, às vezes não sabem quais são os nossos talentos. Às vezes as pessoas olham para a gente e acham que a gente é aquele dono de casa, aquele ser simples, e não sabe qual é a nossa capacidade. Às vezes nem nós sabemos Nem mesmo a gente, é qual é a isso. nossa capacidade. Às vezes a gente se acha aquele patinho feio. E às vezes você olha e se assiste e fala assim: como eu fui capaz de falar tanta coisa? Como eu fui capaz de falar? Nossa, eu não sabia que eu era capaz, porque a gente não sabe o que tem por trás da gente. A gente não sabe qual é a capacidade que está envolvida dos seres que tem por trás da gente, A né, gente não dos está amigos sozinho. espirituais. A gente não está E sozinho. tem uma frase que eu Não, adoro, cara, que é assim, do Érico Rocha, ele fala: o feito é melhor que perfeito. Eu não sou é, virginiana, tá, gente? Então, eu olho não, para as coisas, assim, esse combine-se todo que eu e a Kátia começamos aí com o nosso trabalho aí de divulgar não só sobre a cura prânica, mas o assunto energia. Para que a gente está aqui? Para que a gente usar melhor a nossa energia? Esse é o objetivo das nossas lives, né? Então, é isso. É para não isso. ter medo do julgamento, né, não ter E a medo gente da. vai ter, né? A gente vai ter a pessoa que não vai estar concordando com algumas coisas que a gente fala, outras que estão concordando, outras que estão no meio do caminho, e tá tudo bem. Então, assim, só que o que algum de vocês colocou aqui, quando a gente acredita no que a gente fala e a gente sabe que a gente pode ajudar o outro de alguma forma, esse é o nosso trabalho. É. Olha lá, empata, somos fortes. É isso aí, Ricardo. Né? Pessoas acham que a gente é fraco, a gente não é fraco, a gente é forte pra Pelo caramba, contrário. né? Teve É. vezes que eu ia arrumar um computador, eu falei, putz, eu não sei fazer isso. De repente eu entrei num curso de hardware, eu fui aprender a formatar um computador, porque aquilo me incomodava. A hora que o computador pifava, eu precisava formatar o computador, eu não sabia. Então, eu fui formatar um computador, eu aprendi a formatar, falei, puxa vida. E assim eu fui, e assim é a Kátia, assim somos nós. Ou a gente aprende a fazer, ou a gente sucumbe, né? Ou a gente vai fazer a fundo as coisas, ou a gente vai morrer nadando na praia. E Até assim quando somos nós. Eu acho que a gente precisa mergulhar, ir lá no fundo e aprender a fazer tudo que cabe, tudo que está pertinho da gente. Roseli, a minha mentora, ai, amo a Roseli, do fundo do meu coração, ó. Bem-vinda à live. E eu acho que é isso, assim, a gente tem 5 minutos ainda, um pouquinho mais para falar, mas acho que assim, o que a gente mais queria falar da garganta. Aqui ninguém é perfeito. Às vezes, Não, palavras que não são boas, vão que nem o mestre tem uma frase dele que ele fala assim: palavras, alguém falou aí de palavras, palavras são como armas de fogo, elas podem machucar num nível muito profundo, né? Uma ferida exato. física, um machucado, ele vai cicatrizar de uma forma, mas uma ferida emocional pode machucar de uma forma muito profunda. Então, observar as nossas palavras é uma coisa assim muito importante. E antes de observar as palavras, observar o pensamento que a gente vai falar nas outras lives também, né? Porque Nós vamos falam que pincelar estamos precisando tudo. ouvir. Ai, gratidão, Rê. Amo a live de vocês duas. Então, e olha, gente, toda vez que a gente fala algo, toda vez que você fala algo para alguém, quando você encontra alguém, você já parou para pensar que aquilo que a pessoa está precisando ouvir, algo que você precisa curar nela? Então, na nossa garganta também, a gente tem muita sensibilidade, né? Então, a sensibilidade. Ah, eu sou sincero demais. Sabe o sincericídio, cara? Aí eu tenho que falar tudo na lata o que eu penso. Cuidado. Orai e vigiar, gente, o tempo todo. Às vezes você vai precisar ser sincero, sim. Põe a mão no coração e vai, né, gente? Ó. Às vezes você precisa ser sincero, mas a gente tem que tomar cuidado também com a sinceridade extrema, porque assim, as palavras machucam, as palavras acabam ferindo. Então, assim, o que a gente, claro, de tudo que a gente falou da garganta aí, que é para a gente se observar, né? Lembra, nada é para o outro. Você vai ajudar o outro. Mas tudo que a gente escuta aqui, e a gente aprende muito, né, cara, quando a gente conversa, é pra gente. É sempre
para nossa autocura. É auto-observação constante. Enquanto a semana passada vocês ficaram observando o bacinho de vocês, que eu espero que todo mundo tenha treinado. Treinou, Rê? Você assistiu a live depois do Baço Rosa? Eu espero que todo mundo tenha treinado o Baço Rosa, tá? Essa semana vai treinar a garganta. Sempre é para nós mesmos. É isso aí, Rê. Cuidado, cuidado com o que fala, ouça mais do que Palavra. verbaliza. Eu coloquei aquele vídeo, né, gente? Eu me divirto, porque o que eu recebo de comentários depois, naquele da boca grande, a gente nasceu com uma boca, uma só. E ai, tô com um Duas brinco novo que orelhas, eu dois ganhei, ó, ouvidos. gostou? E assim, dois ouvidos. A gente não tem um ouvido só. Então, presta atenção nisso. Será que eu estou usando ouvidos, gente? É também sensibilidade. Só que essa sensibilidade a gente vai falar do coração depois, que a sensibilidade está muito no coração também. Vai ter uma live de coração. Então, assim, será que eu estou falando a coisa certa para a pessoa certa no momento certo? Será que eu estou me calando muito ou será que eu estou falando demais? Eu acho que mais é o que a gente precisa deixar, né, cá, para nós, né, o que a Rê É, falou, é a nossa reflexão, tá? Não é a isso reflexão do aí. vizinho, é a nossa. Se você puder ajudar o vizinho, Nós somos ajude. responsáveis pelo que a gente fala. É, Lembra bem gente. disso, porque o que a gente fala, nós somos responsáveis. O que os outros falam, eles são responsáveis. Então, a Isso. nossa fala, ela precisa ser muito cuidada, né? O que a gente falar, nós vamos responder pela nossa fala. Cuidado. Orai e Pensa, vigiai. passa por aqui antes de falar para não falar besteira, Língua no né? palato. Gente, É, todo mundo, nós falamos, a gente fala isso toda live, né? Põe a língua no céu da boca. A meditação, quando o mestre fala assim, lá no começo, ou vocês enche de observaram. água. Eu deixo a boca cheia de água. O mestre fala de cara, língua no céu da boca, língua no palato, né? Para quê? Para aumentar a nossa energia, melhorar a nossa energia, né? Língua no palato serve também para não falar besteira. Quem para falar com a Olha o língua no palato agora? Ricardo. Olha lá, o Ricardo está em Tá nos ouvindo de Londres. Londres. Olha que legal. Nós Em somos Minas. internacionais, né, Caio? Por isso. Sou Nosso curso responsável. tinha. Ó, sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Perfeito. Já passou? Perfeito isso. É isso De aí, como a Rafa. pessoa entende, vai ser uma responsabilidade dela. Perfeito. Acho que não tinha frase melhor para a gente fechar a nossa A live. É a live. nossa responsabilidade. Vamos pensar sobre isso. Semana que vem a gente pergunta para vocês o que vocês passaram. Manda lá para gente, manda comentários. Né? A gente vai compartilhar a live que vai ficar gravada agora. Faz os seus comentários. Ó, muito obrigada a todo mundo que coloca os comentários lá, manda mensagens para a gente, né, Cá? As histórias de vocês são muito importantes. Cá, beijo grande. Atma Beijo. Namastê. Que você continue trazendo a sua palavra aí pra gente. E vocês também, Sempre. gente. Obrigada pela presença. Gratidão. Tchau. Tchau. Até semana que vem, hein? Chakra sexual Até. semana que vem. Não percam. Vai estar muito, Uh! muito bom. Uh! Tchau.